A paz do Senhor Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem todos para onde quer que forem. Bom, estamos hoje aqui na nossa terceira unidade do nosso curso, A Mente de Cristo. Como nós já falamos, a mente de Cristo, estamos ensinando as atitudes e sentimentos que a qual Cristo vivia. E passando para os irmãos como nós temos uma atitude igual a de Cristo diante dessa sociedade tão ímpia e tão cruel. A igreja, na verdade, podemos dizer que para a igreja, na verdade, é um desafio muito grande e nós termos atitudes e sentimentos igual a de Cristo, semelhante de Cristo. Nós estamos aqui na terceira unidade, ainda estamos na primeira parte daquele processo que nós falamos lá na unidade 1, que é a característica semelhante à de Cristo, que é a característica viva. Bom, hoje vamos falar sobre o tema da terceira unidade, que é verdadeiramente livres. Como nós falamos na unidade passada, quando nós falamos em ser livres, ser livre é termos alegria, termos satisfação. Eu queria dizer exatamente que nós, de alguma forma, vivendo presos ao mundo, por mais que você pense que você tenha satisfação, por mais que você pense que tem alegria, mas o seu interior, no seu calado, na sua solidão, você vai perceber que nada disso é real na tua vida. E só percebemos isso quando estamos sozinhos, ou quando estamos lá solitários, né? E aí a gente vai perceber o quanto a gente é infeliz e quanto a gente, na verdade, não temos satisfação. Bom, agora qual o propósito? O propósito de Deus para nós nessa terra é exatamente isso, a nossa liberdade. Se nós não temos liberdade, nós não temos satisfação, nós temos alegria, como já mencionamos. Então o propósito de Deus é exatamente isso. Quando ele diz lá em Jeremias que o pensamento dele são pensamentos bons para nós, ele fala exatamente isso, sobre nos trazer satisfação, nos trazer alegria. Então esse é o propósito de Deus. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio exatamente nos mostrar o caminho da alegria, o caminho da satisfação, o caminho da prosperidade espiritual. Então ele veio trazer esse caminho para a gente. Basta a gente seguir. Como eu falei aqui já, num dos nossos vídeos mais para trás, citamos na verdade 1 Pedro 2,21, que Pedro fala que para isso vós foste chamado, que Cristo padeceu por vós, né? E deixando o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então, ele na verdade ele veio com esse propósito, para nos ensinar como ser feliz, né? E a felicidade, como já falamos, ela só vem quando nós temos liberdade, a liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá. A liberdade tem um propósito. Somos livres a fim de servir a Cristo. Somos escravos do mundo ou servos de Cristo? Ou uma ou outra. A liberdade é uma área. Significa espírito de servo em outra. Se você quer servir a Cristo, deve optar por libertar-se do mundo. Isso é literalmente. Porque na verdade, literalmente o que eu falo, espiritualmente falando, tá, amados? Não é sair do mundo não, né? Senão você tem que morrer. Então, literalmente falando, espiritualmente, quando eu falo literalmente, é literalmente espiritualmente falando.
Precisamos parar de servir ao mundo. Quando Paulo diz lá em Romanos 2, 12, 2, como sempre mencionamos aqui no nosso curso, que não vos conformeis com o mundo, isto é, não ande segundo a ideologia do mundo, não ande segundo a forma do mundo. Me parece que as coisas não melhoram e por quê? Porque queremos andar dessa forma, igual ao mundo. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Aí nós temos aqui uma passagem bíblica de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, que Pedro diz o seguinte: vivei como livres, não tendo liberdade como capa da malícia, mas como servo de Deus. Aí, na linguagem King James, nos diz assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servo de Deus. Aí entra aquela história que as pessoas dizem que são livres, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Aí começam a usar a liberdade para fazerem mal, para andarem para o caminho da prostituição, para o caminho da marginalidade, da criminalidade, do homossexualismo, né? Então eles acham que isso é liberdade. Não. Se você for comprovar em vida, em testemunhos de pessoas, você vai ver que essas pessoas todas, elas são aprisionadas às suas obras, às suas ações, né? A prostituição é aprisionado à prostituição, ele vive em função do erro, né? Os criminosos vivem em função dos seus erros, né? O homossexualismo vive em função da sua ideologia errada. Então isso tudo leva à prisão e leva à angústia. E quantas pessoas hoje que estão nesse meio, que no seu interior estão angustiados, estão atemorizados, estão vivendo de forma totalmente tristes e aprisionados ao seu sistema. Agora, quando somos de Cristo, servos de Cristo, as coisas mudam, elas sempre mudam, né? E o bom de tudo é que a gente precisa viver isso, né? Nos voltar para isso, né? O que quer dizer que você perderá? Isso quer dizer que você poderá interpretar erroneamente o propósito da sua liberdade. Você pode ver a sua experiência da graça e a libertação de Deus do jugo da lei como um convite para viver como o mundo, para fazer mal. Era o propósito de Deus em tornar livre em Cristo. Deus concedeu-lhe seus mandamentos como princípios norteadores para uma vida reta. Os mandamentos, na verdade, eles não são um jugo, como alguns possam interpretar. Na verdade, os mandamentos do Senhor, eles são, na verdade, uma forma de nós sermos felizes. Uma vez até mesmo fizeram um trabalho bonito de estudo bíblico, de pregação, que fala que são as 10 formas de sermos felizes. Inclusive nós até copiamos um pouquinho, pregamos na igreja sobre isso, né? Então é muito importante você aprender esses princípios, porque eles vão te tirar da prisão, né? Por exemplo, existe uma regra, existe uma lei, e temos que obedecer essa lei. Você acha que o criminoso que vai para a prisão, para os presídios, eles são felizes? Não. Olha a situação deles lá só. Você acha que as pessoas que transgridem uma lei de trânsito, ele fica feliz depois que chega a multa na sua casa? Não. Então, todas essas leis é uma forma de preservação e não uma forma de julgo.
Então é muito melhor você, por exemplo, os mandamentos do Senhor. Nós vamos aqui em breve trazer aqui essa matéria para vocês sobre as 10 formas de sermos felizes. E você vai ver que em cada estudo, são 10 estudos, são 10 vídeos que a gente vai montar aqui. E nesses 10 vídeos, nesses 10 estudos, você vai ver que vale a pena vale a pena. E por que Deus nos trouxe esses 10 mandamentos? Foi justamente para isso, para que você pudesse ser feliz, porque todos eles, se forem transgredidos, vai nos trazer tristeza, vai nos trazer angústia a nós. Então vamos lá. Bom, queridos, nós temos aqui no capítulo 8, versículo 31 até o 36 de João, uns princípios aqui sobre a situação de vivermos livres para Cristo. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Se incomoda não, tá, irmãos? Isso aqui não é porque a gente está alérgico que a gente não vai parar de pregar. Eu espero que você entenda isso e você se foque no que está sendo ensinado, não na minha alergia. Vamos lá. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravo de ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante isso. Daríamos uma mensagem aqui, um sermão para pregar aqui, mas a gente só está trazendo essa nota dessas passagens bíblicas aqui para te dar uma ideia, né? Da onde estamos tirando todo o nosso estudo. Tá bom, queridos? Vamos dar uma sequência. Hoje nós vamos falar sobre algumas áreas a qual tende a nos escravizar. Eu quero, antes de tudo, de começar essas notas e trazer essas áreas, eu quero, antes de tudo, lembrar os irmãos, lembrar a vocês que eu não vou poder detalhar cada um deles. Eu quero só apresentar para vocês essas áreas. Vamos trazer alguns comentários poucos sobre eles, porque o nosso tempo não nos permite. Senão vamos fazer aqui vídeo de 3 horas aqui. É muito cansativo, né? Muito cansativo. Então a gente vai deixar aqui para que vocês também procurem mais e mais se aprofundar nessas áreas que vamos apresentar para vocês aqui. Só quero apresentar para vocês algumas áreas que na verdade trazem escravidão para a gente. Nós temos aqui áreas neutras e áreas daninhas. As áreas daninhas são aquelas que nos corrói, que nos destrói. E as áreas neutras são situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E elas não vão nos destruir, mas vão nos neutralizar. Vai deixar a gente de alguma forma parado, estacionado, para não progredir na área espiritual e naquilo que o Senhor propôs para a gente. Então é muito perigoso também, porque a gente não vai se destruir, a gente não vai nos acabar, mas também a gente também não vai a gente não vai continuar o nosso progresso espiritual. Vamos lá. Nós temos aqui 9 áreas neutras e 3 áreas daninhas. Deixa eu citar para vocês aqui
Vocês vão ver aqui também no vídeo aí, vocês podem escrever, se quiser dar pausa. Vamos lá. Áreas neutras: desejos, hábitos, lealdades, relacionamentos, preconceitos, ambições, deveres, dívidas e bens. Esses são áreas neutras. Neutras. Como eu falei, são áreas que não vão destruir você, mas elas vão neutralizar você nas suas ações e nos seus progressos com Deus. Vamos lá. Áreas daninhas. São 3. Temores, fraquezas e ressentimentos. Nós temos aqui 12 áreas que na verdade precisam ser ajustadas e precisamos nos livrar delas. Ou fazer uma transição delas também, porque na verdade aqui algumas delas vão fazer uma transição, vão passar daquilo que vivemos naturalmente no mundo e vão passar elas vivendo com Cristo. Temos aqui o caso de desejos, né? Vão desejar o reino. No caso de hábito, vamos ter o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ir para a igreja, de louvar, de orar, etc. Lealdade, vamos ser leal ao Senhor, né? Relacionamento, vamos nos relacionar com o Espírito Santo, né? Aí no preconceito, aí já não tem como você, não tem como você fazer uma transição, e se tiver você pode até me dar uma ideia, mas eu acho difícil. Ambição, vamos ambicionar o céu. Vamos ter a ambição do reino, da glória de Deus, de estarmos lá no dia do arrebatamento da igreja. Deveres, vamos ter nossos deveres com o reino de Deus. Dívida, vamos sempre ter dívidas com Deus, como Davi falou no Salmo 116. O que eu daria ao Senhor, todos os benefícios que tem me feito? Ele tinha uma dívida com Deus, né? E bens, né? Podemos entregar todos eles ao Senhor. Agora, já as áreas daninhas, não tem como fazer transição, né? Não tem como fazer transição. Vamos lá? Vamos lá. Antes de tudo, como nós sempre falamos, temos que ter uma atitude mental de Cristo, né? Vamos lá. Todo mundo pode ser livre nas 12 áreas da escravidão que foi enumerado. O propósito de Deus é que você seja livre da atitude mental deste mundo. Então, antes de nós pensarmos em alguma coisa referente a essas áreas, primeiramente temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós vamos voltar novamente lá no capítulo 12, versículo 2 do apóstolo, que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, né? E primeiro ele fala, não, para não se conformar com esse mundo, mas aí ele acrescenta: antes, transformai o vosso entendimento, muda a forma de pensar, para que eu venha entender qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu só vou saber a vontade de Deus quando mudar a minha forma de pensar. Enquanto estivermos pensando da forma que eu quero, da forma que eu vejo, né? Então isso vai ser muito complicado, vai ser difícil haver alguma mudança, né? Os desejos vão continuar, os hábitos vão continuar e assim por diante, né? É muito complicado. Então vamos lá. Jesus foi o ser humano mais livre que viveu sobre a terra. À medida que seu ministério estava em várias etapas, Jesus tinha que tomar decisões do ministério, sobre o que fazer, dizer e quando dizê-lo, e aonde ir e quando ir, e sempre observando o tempo oportuno do seu Pai. Isto é, Jesus estava ligado e dando a sua atenção ao reino. E quando nós demos a nossa atenção ao reino, nós vamos aqui fazer como Jesus. Vamos saber como dizer, quando dizer, aonde ir e quando ir, e sempre vamos observar a atuação, né, do tempo que Deus está querendo nos dar para fazer algumas coisas.
Então as decisões nossas, né, pode ser de ministério, pode ser na vida social, ela tem que ser dosada igual à mente de Cristo. É como eu falei aqui nos nossos estudos anteriores, nessa situação que eu estou vivendo agora, nessas circunstâncias que eu estou, como é que Cristo pensaria? Como é que Cristo reagiria? Então nós temos na Bíblia, né, vamos voltar novamente a falar sobre isso, as biografias de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas. E ainda temos João. Podemos olhar as biografias de Cristo e todas elas trazem um pouquinho da nossa vida e dos nossos confrontos, das nossas situações e da vida que vivemos no dia a dia. No dia a dia. Tá bom? Vamos lá, vamos começar logo imediatamente. A primeira área neutra, né? Já falamos aqui sobre os desejos, então os desejos na verdade não precisam ser falado, ensinado aqui, né? Que foi o primeiro, mas vamos falar sobre hábitos. Vamos lá falar hábitos. O que é hábitos? Hábitos, na verdade, são maneiras usuais de ser, de fazer, sentir, são costumes, são regras, são modos de vida. Então nós temos que para poder ver que se esses hábitos, e tem hábitos na verdade que tendem a não nos levar ao reino. Vamos lá. No mundo eu tinha hábito de ver televisão. E agora que eu me converti, eu tenho que mudar meus hábitos. Meu hábito, na verdade, você não precisa largar de ver televisão. Mas esse não deve ser o seu hábito atual, né? E o usual. Senão isso você vai se complicar. Então nós vemos aqui que os hábitos têm que ser mudados. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, como nós falamos sobre a biografia de Jesus, nós temos exemplo justamente dele, né? Por exemplo, aqui em Marcos 10, 1, ele tinha o costume de ensinar a palavra de Deus. Nós temos também aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 16, Jesus tinha o hábito de ir na sinagoga aos sábados. Ele chegava em Jerusalém, a primeira coisa que Jesus fazia é ir à sinagoga. Aí vem aquela coisa, você tem o hábito de ir para a igreja? Que hora que você chega na igreja? Né? Tem pessoas que têm hábito de chegar tarde na igreja. Perdem tudo, perdem o prazer, perdem a comunhão. Eu acho isso um péssimo hábito de chegar tarde na igreja. Eu sempre falo e eu vou repetir sempre. Critique-me quem quiser. Quem chega atrasado na igreja, ele na verdade ele ainda não tem a vivência completa do Espírito Santo na sua vida. Porque se ele tem essa intimidade com o Espírito Santo, ele nunca vai chegar tarde numa igreja, no culto. Acho isso não é admissível, inadmissível. Vamos lá. Jesus também, quando ia para Jerusalém, está registrado em Lucas capítulo 22, versículo 39, ele, quando chegava em Jerusalém, ele ia para o seu lugar predileto. Qual é o lugar predileto de Jesus? E qual é, e antes de eu falar sobre qual é o lugar predileto de Jesus, eu quero perguntar, qual é o seu lugar predileto? Ele vai determinar qual é a prioridade dos seus hábitos. Qual é o seu hábito de viver? Aí você tem que mudar. Por exemplo, o lugar predileto de Jesus, quando ele chegava em Jerusalém, era o Getsemane. Getsemane, aí você vai lembrar, mas pastor, mas Getsemane não é aquele lugarzinho onde Jesus passou por agonia? Exatamente. Ele tinha o hábito de ir lá orar, de falar com Deus naquele lugar. É assim, irmãos. E também, Jesus também, registrado aqui em Marcos 1,35, em Lucas 6,12, Jesus também
tinha um hábito de orar. Você tem hábito de orar? Tem hábito de orar? Né? E a oração, na verdade, ela não se aplica à postura. As pessoas acham que para orar a Deus, ele tem que somente orar de joelhos. Eu não vou falar que não seja, é muito bom. Mas a oração, ela é contínua. O que Paulo falou em Filipenses, em Tessalonicenses? Orar sem cessar. Então a oração tem que ser constante. Constante. Deus está contigo 24 horas. Então, na verdade, essas 24 horas precisam também você estar com Ele. Então, temos que tomar medida no momento em que o Senhor nos revela a providência necessária e a sermos cumpridor da palavra e não apenas ouvintes. A próxima vez que você orar, pede ao Senhor para que revele para você todos os seus hábitos. Lembra da listinha que nós sugerimos na unidade passada? Então, faça uma lista. Quais são os meus hábitos? Vamos lá, faça a listinha. Meus hábitos são tal. Verifica que esses hábitos estão concernente ou em paralelo com a palavra de Deus. Se tiver, ó joia. Se não tiver, precisa ser mudado. Mas seja honesto, seja sincero. Então vamos passar para outro? A outra área neutra é a área da lealdade. O que é ser leal? É respeitar os princípios, as regras que norteiam, né, a honra e a probabilidade. É ser leal aos compromissos assumidos. Tem uma coisa que eu particularmente, eu me lembro que quando eu era adolescente ainda, eu ia para o campo de futebol, eu era técnico. Pensou? 12 anos eu dirigi um time de futebol da onde eu morava. E aí eu botava aquele saco de uniforme no ombro e saía. E o jogo começava às 9 horas e 7 horas da manhã eu já estava no campo, já preparando as camisas, já pensando como é que seria o jogo e assim por diante. Então, eu pensei, poxa vida, se eu sou assim, tão aplicado no mundo, então eu também vou ser aplicado também no reino. Então, nós temos que pensar assim também. No seu trabalho, você não chega tarde. Você é leal ao compromisso que você tem no seu trabalho. Você é leal a alguns compromissos que você faz para poder encontrar com A ou com B. Mas na hora de ir para a igreja, na hora de orar, na hora de ler a palavra, nós, na verdade, somos um pouco meio preguiçosos. Não somos muito leais ao Senhor. Né? Porque nós achamos que Deus vai entender isso. Queridos, Deus não entende nada disso. Deus não adianta. Mas Ele nunca me falou nada. Ele não vai falar para você. É você que tem que entender. Ele não vai falar isso para você. Então, na verdade, o que está faltando hoje é a gente ser leal ao Senhor. Ser leal a Ele. Né? Então, precisamos nos voltar para isso. Será que estamos sendo leal àquilo que Deus colocou nas suas mãos? Será que estamos leais a Ele? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos analisar isso, que às vezes nós criamos hábitos, como nós falamos, vamos alistar eles, vamos ver essas áreas que estamos falando aqui, a lealdade, vamos apresentar como somos, aonde estamos sendo mais leais e menos leais, e você vai perceber que você está sendo muito mais leal ao mundo do que a Cristo, do que a Jesus, né? Vamos lá. Vamos pular para outra. Terceira. Relacionamento. Né? Então podemos ver que muitos estão presos a relacionamentos. Esse é um
merecia aqui um estudo bíblico para isso. Mas eu não vou dar não. O tempo não permite. Só quero trazer uma nota, trazendo uma nota sobre as áreas para você. Então vemos aqui que muitos estão presos a relacionamentos. E se você for fazer uma lista, quem é em primeiro lugar na sua vida? O seu marido, a sua esposa, seus filhos ou Deus? Ou seus amigos? Se nós formos levar isso dentro de uma lealdade, como já falamos aqui, dentro de uma forma sincera a Deus, muitos de nós vamos perceber que somos mais leais os que estão lá no mundo, os que não vão te dar sua vida eterna, os que não vão te proporcionar nada de bom. Uma coisa que Jesus nos ensina, que uma vez ele estava reunido com a multidão e disseram para Jesus: Senhor, lá fora estão a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Aí Jesus olhou para a multidão e virou para ela e disse: aqui estão a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esses são os meus irmãos, irmãs, mães e irmãs. Está entendendo, queridos? Jesus estava ensinando que sobre a questão do relacionamento. Não que você tem que largar tudo, não. Tem que respeitar o teu esposo, você minha irmã, você meu irmão tem que cumprir o que você prometeu para o seu esposo, para a tua esposa, você meu irmão, né? Os seus filhos, levar sua família para passear, sim, mas dentro do padrão de relacionamento com Deus. Você agora o teu esposo não é crente, então você vai para o baile com ele. E você vai beber, dançar e etc com ele. Ali não, né? E assim sucessivamente. E assim por diante. Você não pode pensar assim. Você tem que manter, você tem um relacionamento com Deus, então você tem que manter ele, a prioridade é ele, e não a ninguém. Agora isso não significa que você não vai também amar também a sua família, passear com a sua família. Ao contrário, tem que fazer muito isso, mas, como já disse, dentro do princípio de relacionamento com o Senhor, né? Porque temos que entender que o nosso amor deve estar em primeiro lugar a Deus, acima de qualquer amor terrenal, né? Tem pessoas que vivem escravos dos relacionamentos. Você está pensando que o assunto vai só prolongando, né? Fica escravo aos seus relacionamentos e, consequentemente, eles se afastam de Deus. Tem pessoas que acabam o casamento e ficam e vão para o mundo com seus namorados, com seus cônjuges, e vão para o mundo. Pessoas que acabam o relacionamento e assim vivem distante do Senhor. Ao contrário, nunca pode afastar o amor de Cristo da nossa vida. Vamos pular logo, antes que a gente puxa o outro assunto aqui, eu não quero me prolongar muito não. Vamos lá, preconceito. Nós aqui temos um exemplo muito claro sobre isso, e vamos também entender que dentro das igrejas temos alguns Naamã, que tem preconceito referente ao templo, preconceito referente aos pregadores, aqueles que vão ministrar. Pensa que não, isso é um preconceito. Você, fulano de tal, ele prega, por exemplo, eu sou uma pessoa gaga. Eu reconheço, mas eu não vou largar de pregar porque eu sou gago. Também não vou largar de ouvir uma pessoa que seja, digamos assim, entre aspas, um nível superior abaixo do meu, que é muito difícil ter, né? Mas eu não vou largar de ouvi-lo. A pessoa tem menos conhecimento do que eu. Ao contrário, eles têm para me ensinar também muitas coisas. E a gente, quando nós pensamos assim, nós criamos também uma linha chamada preconceito. Então temos que tomar cuidado com isso. O tamanho da igreja. Eu não vou pregar, eu vou usar uma mensagem muito simples. Não, mano, prega numa igreja de 5 pessoas, como se você estivesse dentro de uma igreja
com mais de milhares de pessoas. É assim que se procede. Porque se você pensar assim, desculpe minha franqueza, mas vou ter que ser franco aqui, você está sendo preconceituoso. E tome cuidado, que isso pode te neutralizar no reino. É uma área danada de nos neutralizar, que é o preconceito. Então, como aconteceu com Naamã, Naamã foi preconceituoso. Mas os rios lá de Damasco são muito superiores, melhores do que o Rio Jordão. E é justamente lá no Rio Jordão que ele foi curado. É justamente lá naquela igrejinha pequena que você vai ser abençoado. É justamente pelo aquele pregador no nível intelectual muito superior abaixo do seu, que você vai ser, que Deus vai falar contigo. É onde Deus vai abençoar a tua vida. E aí perdemos muita bênção justamente por conta disso. Nós poderíamos citar aqui várias áreas de preconceito, mas eu não quero muito também me prolongar nisso também não. Vamos continuar aqui. A quinta, ambições. O Senhor também fez ver a escravidão. O Senhor nos faz ver a escravidão resultante das nossas ambições. Ambições incluem projetos, propósitos, objetivos, esperanças, sonhos. As nossas ambições podem revelar o pecado na esfera do orgulho. Como assim, pastor? Por quê? Quando você tem uma ambição sobre determinadas coisas da sua vida, não é pecado você ter ambição. Eu não vejo isso como pecado. O pecado só vai se caracterizar quando essa ambição só vai proporcionar você. Quando ela vai só proporcionar você, só vai relacionar somente contigo. Não vai ter outras pessoas, porque você tem uma missão de criar isso, criar aquilo, mas o que ela tem a ver com Deus? Tem a ver também com as pessoas? Ela vai se quadrar nisso ou não? Então eu tenho que fazer listas, nós temos que ver direitinho sobre a situação para a gente poder não ter ambições de sonhos, como falamos aqui, de esperanças, objetivos, propósitos e projetos, a qual vai nos levar ao ego. Né? Lembra do conhecendo Deus e fazendo sua vontade? A segunda unidade, nós falamos muito sobre isso. Bote lá, dá uma olhada, dá uma escutadinha lá para você, antes de você continuar aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sexto, desejos. Né? Desejos. Ou melhor, desejos não. Perdão, deveres. Tá bom, irmão? Eu li aqui errado, meu óculos também é ruim. Deveres, né? Os nossos deveres, o que é dever? É ter obrigação, é estar obrigado, estar em... É uma coisa que vai nos levar a fazer alguma coisa, né? E que temos que fazer aquelas coisas. Então, quais são os seus deveres do seu dia a dia, né? Eu creio que uma das coisas fundamentais para o nosso crescimento é nós temos o dever de, pela manhã, agradecermos ao Espírito Santo por mais um dia. Dizer, Senhor, obrigado. Bom dia, meu Espírito Santo. Quando estamos lá, quando eu acordo, eu sempre olho para você, bom dia, meu Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais um dia. Então tem um dever. Qual o dever do seu dia a dia? Né? Do seu dia a dia. Então temos que ver, né? Isso é necessário você fazer. Então essa palavra sempre tem que estar sempre no seu vocabulário. Esse dever é necessário, essa coisa é necessário fazer. Isso aí vai me levar e vai me trazer um benefício espiritual. Por exemplo, nós temos ali o caso de Marta e Maria, né? Que Maria estava aos pés de Cristo e Marta trabalhando. Já começou o problema ali,
né? Se você recebe uma visita ilustre, igual a de Jesus, você vai trabalhar, é inconveniente. Você já chegou na casa de alguém para poder visitar e a pessoa não para de trabalhar, não te dá atenção. Isso é inconveniente. Eu praticamente me sinto constrangido, né? Até continuar ali naquela casa, mas dá vontade de ir embora. E às vezes tem lugares que eu me demoro, eu vejo que estão fazendo essa atividade tudo, não param para conversar, que eu vou embora. Assim, ela provou ou ela mostrou que ela não quer que eu esteja ali dentro daquela casa. Então, já começa por aí já o problema de Marta. E Maria, ela deu atenção máxima a Jesus, porque ali era um momento único, um momento ímpar na vida dela. Então, é necessário, vamos parar. Se é necessário continuar, continue. Se não for necessário, pare. O que não podemos fazer é continuar fazer um dever ou estar em nossos deveres do dia a dia e largarmos o reino de Deus para trás. Faça uma lista, faça uma organização na sua vida, né? Que às vezes as pessoas rumam uma desculpa, fala que, por exemplo, as donas de casa, perdoe, eu sei que vocês trabalham muito, ainda trabalham fora, tem algumas que trabalham fora, por voltar, chegam nas suas casas, têm os seus deveres como dona de casa. Isso, meus parabéns, Deus te abençoe. Mas nós temos que nos organizar. Vamos nos organizar para saber se isso não está me tirando ou está me neutralizando no reino. Aí eu não vou criar tempo para poder ler Bíblia, não vou ter tempo de orar, de meditar com o Senhor, porque, como falei já em vídeos passados, não é simplesmente você ler, é você parar tudo para você estudar a palavra, para você estar em contato com Deus. Isso chama devocional. E é preciso que você tenha isso no seu dia a dia. Senão você vai ficar perdendo coisas valiosas com Deus. Eu tenho dado aqui esse vídeo aqui, eu espero que vocês aproveitem, por exemplo, use esse estudo bíblico nosso aqui, estamos enviando para você parar um pouquinho. São uma hora, são no máximo uma hora de estudo que nós demos aqui. Então você pega essa uma hora, tira uma hora e meia, se for o caso, e tranque no seu quarto, avise o seu esposo, avise a sua esposa, que você vai ficar ali uma hora e pouca em devocional com Deus. Você ouve a palavra, você estuda a Bíblia, pega a tua Bíblia, como nós sempre falamos aqui, nós mostramos sempre embaixo do versículo bíblico, vai lá, dá uma pausa, medita no versículo que nós estamos falando aqui, se está dentro daquilo que estamos explicando. É muito bom. Vamos nós entrar nesses princípios. Dívida. Paulo tinha uma dívida muito grande com Deus. Eu fico feliz, né? Ele fala aqui em Romanos 1,14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo empregou essa dívida para indicar o ministério a qual havia sido chamado. Em outras palavras, ele disse: as minhas dívidas se converteram de seculares, temporais, no ministério que Deus me havia dado, que são eternas. Nós temos dívidas com muitas pessoas, dívidas com nossos trabalhos, dívidas com nossos afazeres no dia a dia, mas a maior dívida que temos que ter é com o reino de Deus, né? E essa dívida que se paga. E como é que nós pagamos isso, pastor? É simples: amando as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas. Então eu tenho dívida. Quando você olha para alguém, você tem que falar que tem uma dívida com ela. Quando você passa na rua, você tem que pensar: eu tenho uma dívida com aquela pessoa. Eu tenho que pregar para ela. Eu tenho que, de alguma forma, o Senhor me dá estratégia para eu poder anunciar o evangelho para elas. Amém? Também daria uma mensagem mais de uma hora aqui, mas não vamos continuar mexendo nesse assunto não, senão eu me conheço muito bem e já me instigando até que nós vamos ficar aqui 3 horas nesse vídeo aqui. Outra,
A área neutra é a área de bens. De bens. Vamos lá. Mais do que possamos imaginar, quase todos nos amarramos ao que possuímos. É sério, é sério. Vamos para a listinha? Faça uma lista do que você prioriza no seu dia a dia. Aí eu estou amarrado à minha casa, amarrado ao meu carro, amarrado à minha caneta, aos meus bens no modo geral. Isso tem neutralizado muitas pessoas referente ao reino. Pensa o seguinte: se fosse possível hoje eu sair para ir para algum lugar e ficar dias e largar a minha casa trancada e ir para um lugar onde não teria o luxo que eu tenho na minha casa, eu iria? Faça essa pergunta para você mesmo. Deus me deu experiências tão largas sobre isso que eu poderia um dia contar para vocês. Um dia, quando for falar sobre o chamado ao ministério, quem sabe mais tarde nós vamos fazer esse vídeo aí, e eu vou contar para vocês algumas experiências que Deus me deu, que me fez até entender esta área de bens, né? E é muito interessante isso. Mas não vamos falar sobre isso aqui não, mas infelizmente é o que está acontecendo hoje. Priorizam muito suas casas, os seus confortos, e esquecem do reino de Deus. Esquecem do seu relacionamento com o Senhor, da sua vida com Deus. Isso é preocupante, porque as pessoas vão para a igreja, ou são da igreja, pertencem ao ministério da igreja, mas estão presas a essas coisas. Bom, daria também muito tempo para falar sobre isso aqui, né? Mas vamos dar uma paradinha por aqui, como já disse, senão a gente vai para falar muitos. Agora vamos falar sobre as áreas daninhas. Aquelas áreas que nos levam a uma escravidão total. A outra nos leva a uma escravidão mais neutra. Isto é, ela nos para, ela nos estaciona. Mas somos escravos, sim, mas uns escravos estacionados. Agora, mas elas, as áreas anteriores, que são as áreas neutras, elas não vão trazer uma destruição da alma, do espiritual. Elas vão apenas te neutralizar. Pastor, mas as pessoas lá na área neutra podem ser arrebatados? Podem e não podem, dependendo do teor, do tamanho que a qual elas estão amarradas àquelas áreas. Mas essas aqui, vamos apresentar, elas vão levar pessoas a tanta ruína aqui nessa terra, como podem também mais tarde implicar para não irem para a glória e para serem arrebatados. Vou dizer que não vão ser, podem implicar. Elas são terríveis, terríveis. Vamos começar pela primeira, os temores. A primeira área da linha temores, aqui são os temores. Vamos lá, o que são os temores na verdade? São as preocupações. Temer, e até conversar com minha esposa sobre isso essa semana, temer é exatamente antecipar a dor. A dor. Aonde vão entrar as preocupações. Então como é que elas vêm sobre nós? Quando a gente usa o autoproteger. Nós protegemos tanto que esquecemos que Deus está no controle. É Deus que controla as situações. Os temores, na verdade, nos leva, na verdade, a tirar Deus de circulação e colocar as nossas ações. E quando colocamos nossas ações, vai vir as preocupações. Aí entra a nossa família, entra a segurança do emprego, né?
Isso revela exatamente o quê? A falta de confiança em Deus. Então os temores, na verdade, eles são prejudiciais a nós. Então, repito, eles vão antecipar o problema. Quer ver uma coisa interessante? Eu lia isso e muito tempo atrás, nós estávamos estudando sobre esse assunto, muitos anos atrás, e Deus nos deu aqui. Vamos lá. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Vamos ler o 25 e também vamos ler o 26. Olha só o que Jó fala. E quando Jó fala isso, ele já estava já no segundo processo da vida dele, que já tinha perdido a sua saúde. Lembram que ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu seus filhos, quer dizer, perdeu todos os seus bens. Ele é um homem rico, era um homem extremamente, tinha várias propriedades e perdeu tudo num dia só, além dos seus 10 filhos. E agora ele perde também a sua saúde, né? Chagas sobrevêm ao seu corpo, que leva ele a uma angústia imaginável. E agora ele, nesse capítulo, ele até mesmo diz que deveria não ter nascido. E aí, no final do versículo, ele fala aqui, no versículo 25 e no versículo 26 do capítulo 3. Aquilo que temo me sobreveio, não me sobrevém. Repito, aquilo que temo me sobrevém. E o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então, o que Jó está nos dizendo aqui? Que ele temia tudo isso. Isto é, ele antecipou, ou melhor, ele antecipava o seu sofrimento. Imagine Jó olhando para a sua plantação e temendo que tudo aquilo pudesse perder num dia só. Ele olhava para seus filhos, tudo com saúde, e temia, porque eles não morreram de doença nenhuma. Uma casa, um local onde eles estavam pegou fogo e todos morreram ali mesmo, no mesmo lugar, os seus 10 filhos. E olha para os seus 10 filhos e imaginam em perdê-los num dia só. Então ele estava antecipando sua dor, antecipando o seu sofrimento. Isso é um problema, isso mostrava que Jó, por mais que ele era um homem devoto, íntegro, justo a Deus, mas ele carregava dele um sentimento. E até penso eu, os teólogos aí que estão me ouvindo, podem me corrigir se for o caso, eu até penso e até trago essa nota para os irmãos e dizendo que às vezes que um dos problemas que Jó precisava resolver, que Deus queria resolver com Jó, era isso. Ele achava Jó justo, íntegro e tem mais. Isso também nos dá legalidade ao diabo, a Satanás, para poder nos trazer essas misérias para até nós. De repentemente, foi isso que o diabo colocou para Deus. Ah, mas também, olha, ele tem que perder tudo isso. Ele tem que perder a sua família. Destrói tudo só. Acaba com tudo, você vai ver que ele não vai te negar. Mas mesmo assim, Jó não negou a Deus. Jó também temia pela sua saúde. Eu estou falando com alguém hoje, com certeza. Eu estou passando essa mensagem para alguém nesse vídeo. Se você quiser, repasse esse vídeo para outras pessoas. E aí a pessoa ele pensa tudo isso, ele começa a antecipar isso, o diabo toma tudo isso, olha, tira a saúde dele. Você vai ver só, o diabo ouve tudo isso, ouve seus lamentos, ouve as suas reclamações, e o diabo vai usar justamente isso para poder atemorizar e acabar contigo. Ele sabe que
se você perder o emprego, você vai se autodestruir. Ele sabe que se você perder a sua família, você vai se autodestruir. Ele sabe que você perder isso, perder aquilo. Então, você começa a criar esses temores, esse medo antecipado, como se estivesse se machucando antecipadamente de algo que ainda não existe. Ao contrário, vamos nós eliminarmos e colocar tudo nas mãos do Senhor. Olha que eu tenho aprendido isso muito, irmãos. E como tenho aprendido. Entenderam, queridos? Vamos viver isso. Vamos tirar essa ideia que pode me acontecer isso. Não. Tudo está nas mãos de Deus. Que venha. E tanto que, depois que Jó passa por todo esse processo, a Bíblia não determina qual foi o tempo desse processo, mas eu creio que ele passou por alguns processos, veio seus amigos, isso é outra história que eu não vou agora falar sobre isso. Aí, quando ele passa todo o processo, e aí Deus fala com ele, e aí Jó, ele desabafa, dizendo o seguinte, capítulo 42 de Jó, versículo 2, vamos ler o versículo 2 até o versículo 6. Por que eu estou demorando nesse ponto? Porque ele é muito importante. Né? Quem sabe mais tarde não podemos sermos falar com mais largueza sobre isso. Vamos lá. Jó 42, versículo 2 ao 6. Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que eu não entendia. Repito, versículo 3. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está falando de coisas que ele não entendia, que ele não conhecia. Escutei-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu conhecia, só do ouvir. Mas agora os meus olhos veem. Aleluia. Por isso me abomino e me arrependo no pó da minha cinza. Aleluia. Jó está dizendo, eu só ouvia falar. Lembra? Não tem aquela coisa, você vai na igreja, você ouve pessoas pregando sobre algo, sobre isso, sobre aquilo, e você começa a conviver com isso. E Deus vai te levar a isso. Eu tenho uma mensagem que eu preguei alguns dias atrás, alguns meses atrás, e eu pregava sobre a ressurreição de Lázaro. E falava que interessante que Lázaro, Marta e Maria eram amiguíssimos de Jesus, íntimos mesmo. E aí eu fico imaginando Deus olhando para Lázaro, olhando para Marta, Maria, e vendo que eles, na verdade, eram amigos, mas eles não tinham ainda desfrutado da glória de Deus. E assim que às vezes acontece com a gente. Deus quer nos levar à glória dele. Ele ser amigo de Deus, como Jó era, como Lázaro, Marta e Maria eram, não bastava, eles tinham que ver mais ainda. Aí o que acontece? Jesus recebe a notícia, né, que Marta e Maria mandam para eles lá, que Lázaro estava doente. Mas aí Jesus que ele fala, eu não vou lá. Eu não vou lá. E não foi mesmo não. Depois de 4 dias de Lázaro, eu estou resumindo aqui, tá, amado? De Lázaro morto, ele aparece em Betânia. Aí Marta vai lá, desesperadamente, fala, isso, olha, eu sou a ressurreição da vida. É aquela história toda que eu não vou aqui falar muito, porque o tempo não permite. Mas ali, para resumir, Lázaro, Marta e Maria, além de amigos, ainda provaram da glória de Deus. Deixa eu passar por aqui, irmão, senão eu me conheço, eu vou ficar por aqui, eu gosto de falar sobre isso, irmãos, nosso Deus.
quiser, a gente vai pregar na tua igreja aí e a gente fala mais sobre isso aí, tá bom? Vamos lá, fraquezas. Eita, isso aqui eu conheço também. Fraquezas são, frequentemente, nós queremos justificar a fraqueza dizendo assim, eu nasci assim. Fazer o quê? Negativa. Irmãos, eu tinha uma fraqueza no início do meu ministério grande. Eu, com um ano de crente, de convertido mesmo, e em menos de um ano de batizado, eu vou dizer que entre o período de convertido, eu me converti em janeiro, batizei em abril, já no final antes, menos de um ano, vou dizer assim, eu já liderava um grupo de evangelismo na minha igreja onde eu congregava. Eu queria trazer até a nota para quem vai ouvir aqui, de repente alguém que está ouvindo vai conhecer, de um grupo que nós tínhamos na igreja aqui em Itaguaí, chamado Cruzado Emanuel. Oh meu Deus, que bons tempos aqui. Eu comecei a liderar esse grupo. Mas eu tinha um problema muito grave, uma fraqueza que eu tinha medo de me expor ao público. E aquilo foi me corroendo por dentro. Até que um dia eu consegui me livrar disso. E outra coisa também, que eu ainda tenho mas hoje eu não levo isso mais em conta, é a forma de eu falar. Né? Eu não sou uma pessoa letrada, eu não tenho uma dicção aberta, com didáticas, com perfil de vocabulários. Não, eu reconheço a minha debilidade de falar, né? Mas eu não vou aqui usar isso como desculpa de não pregar o Evangelho, de não falar do Evangelho. Eu vejo pessoas que falam tão bem que não pregam, poderiam estar pregando, mas com seriedade, é claro, com responsabilidade. Então eu não vou usar isso como desculpa, eu nasci gago, eu nasci tímido, então eu sou assim mesmo. Não, isso é desculpa. Se você tem um chamado para o ministério, assume o seu chamado e vai pregar o Evangelho, e vai fazer a obra do Senhor. Tem destruído muitas pessoas, o diabo sabe, ele é especialista nisso, ele sabe como destruir as pessoas. Então tome cuidado com isso, vamos lutar contra isso. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repose sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas preocupações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. No caso de Moisés também foi a mesma coisa. Moisés, ele era uma pessoa que tinha dificuldade de falar, mas ele a princípio quis dar a sua desculpa, apresentou elas, mas Deus justificou e Deus abençoou. E nós conhecemos a história de Moisés. Está entendendo, queridos? Não existe desculpa para isso. Eu aprendi uma coisa que eu era muito pior do que eu quero hoje. Mas o que eu fiz? Eu tinha uma forma de lidar com isso, eu lutei contra isso, eu trabalhei em cima disso para poder o diabo não destruir o meu ministério. Cuidado, o diabo está destruindo muitas pessoas hoje por causa disso. Bom, amados, também seria outra mensagem para pregar, mas eu não quero falar, esses são assuntos que mexem comigo, que me estimulam, né? Eu tenho que me segurar e me conter aqui, por causa do tempo. Eu tenho um assunto muito importante para falar aqui agora, que é a última área, a área daninha, que é a área dos ressentimentos. Queridos, quantas pessoas têm morrido hoje por conta dos ressentimentos? De ressentimento. O que é ressentimento? É sentimento de negação em relação a outra pessoa. Isso juntamente com o ódio, com a mágoa, com o rancor.
E é um problema muito sério isso. As doenças chamadas psicossomáticas, na verdade, elas são resultado justamente de ressentimentos. Câncer, depressão, e os infartos que ocorrem hoje também são resultados também dessas doenças da alma, que temos que resolver elas. Temos que resolver nossos problemas de relacionamentos quebrados, né? Você indignar com alguém é uma coisa, agora você odiar alguém é outra coisa, e é muito sério. A Bíblia nos orienta a dar lugar à ira, mas não à vingança, que a vingança pertence a Deus. Então temos que tomar esses cuidados grandes nas nossas vidas hoje, né? E nós temos uma pessoa importante para te ajudar nesse processo, que é o Espírito Santo. Se tem alguém hoje nos ouvindo esse estudo, que está convivendo com essa situação, com rancor, com mágoa, com ódio, é preciso que você resolva esse problema. Que, tirando fora as fraquezas e os temores, este é o pior de todas as áreas daninhas da vida dos seres humanos. Precisamos resolver esse problema nosso, ou resolver isso. Eu tirei uma... Quero passar para você. Olha só, o que é mágoa? O significado de mágoa, observe bem. Essa percepção é a mais fácil. Vamos lá. Veja, a mágoa é uma fusão de duas palavras. Vamos lá. Mar mais água. Vamos lá. Mágoa é uma fusão de outras palavras no termo mar mais água. Isso que significa água ruim. A mágoa é um sentimento, é um sentimento de desgosto causado por um pensamento discordante. Ela vai se acumulando no coração, fazendo-o inchar e ficando cada vez mais pesado. A mágoa é criada quando você pensa que alguém agiu incorretamente com você. Então, se você seguir os princípios bíblicos registrados por Jesus, ensinado por Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, você vai se livrar disso. É por isso que é muito importante a sua vida devocional com Deus. É muito importante, queridos. Porque se você não ter essa vida devocional com o Senhor, dificilmente você vai vencer elas. Bom seria que nós pudéssemos falar de uma forma mais aberta e mais abrangente sobre esses assuntos. Mas infelizmente nosso tempo é muito pouco, e como eu disse aqui anteriormente, estamos apenas trazendo notas sobre as áreas neutras e as áreas daninhas. E se você quiser, você pode se aprofundar no seu dia a dia, ou nos procurar para podermos falar de uma forma mais aberta sobre esses assuntos. Estaremos à sua disposição também. Eu e minha esposa estamos aí vivenciando novamente um novo ministério, e com isso a gente tem muitas coisas para passar para vocês de valor e de crescimento. Eu espero que você atenta a isso. A minha oração é para que Deus, nosso Senhor e Espírito Santo, possa trabalhar de uma forma extraordinária na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor para que venha abençoar a tua vida. Eu quero, nesse momento, que você feche seus olhos agora, nesse momento, eu quero orar sobre tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas, no dia a dia. O mundo
a cada dia ele vai diminuindo o seu amor e, consequentemente, o pecado ele vai crescendo a cada dia mais. E temos que tomar cuidado, Senhor, e temos que tomar cuidado diante dessas áreas que a qual elas querem de todas as formas nos tirar longe da Tua presença. As áreas neutras que nós ensinamos nesse momento, e também ainda as áreas daninhas, que são as piores, que elas nos dão a autodestruição para a gente. Que o Senhor venha nos guardar, que o Seu Espírito Santo venha abençoar os Teus filhos que a qual estão ouvindo esta mensagem, estão passando, Deus amado, talvez por um momento igual a esses, Deus, e que o Senhor venha entrar em providência nesse momento, Pai. Te agradeço por ter nos dado esta palavra, nos dado esta oportunidade, e que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus.